Queria começar aqui com uma pergunta para o Dr. Milton, e aí eu já vou emendar duas, que seria, considerando o prevalente letramento em saúde insatisfatório da população idosa atendida na APS, quais estratégias e parcerias podem ser adotadas para a realização de ações de educação em saúde e que sejam efetivas para as pessoas com condições crônicas? E aí, já emendando essa, como o Brasil pode se beneficiar das experiências de países que já passaram por este processo de envelhecimento populacional e como não repetir os erros e absorver o que deu certo? Excelente pergunta. Então, acho que a primeira coisa é a gente entender isso, né, Fernando, da literacia, o letramento em saúde, como também uma barreira de acesso à saúde. A APS tem algumas estratégias, seja em grupos, ou capacitações, rodas de conversa. A gente precisa pensar nessas estratégias e o que vem dando certo. Então, eu pensaria e muito no que você trouxe, até do seu exemplo de que uma estratégia em Brasília vai ser diferente de uma estratégia no Campo Limpo. Então, convidar, talvez, com manuais que estimulem esses grupos, essas rodas de conversa, para que a gente possa estimular a literacia como uma ferramenta aí de aproximação do acesso à saúde. E o que a gente deve pensar para os outros, do que a gente pode aproximar dos outros países e não repetir, é de novo enxergar a questão das desigualdades, enxergar que envelhecimento tem que ser um direito, envelhecimento não pode ser um privilégio, e que não trabalhar o idadismo, o racismo, o capacitismo, a LGBTfobia, a gente vai estar apartando algumas pessoas do direito de envelhecer. Perfeito, obrigado. Uma pergunta aqui para o William. Tá, né? Primeiro, parabéns pela apresentação. E aí, considerando a proposta e os modelos apresentados, qual o entendimento da replicação desses dados que você trouxe, né, para nível nacional? E também perguntam se temos dados necessários para essa construção a nível nacional daquilo que vocês trazem enquanto pesquisa. E se essa pesquisa também pode ser abordada para outras faixas etárias, não só infantil. Bacana. A gente estruturou essa plataforma, essa pesquisa, exatamente para isso, para escalonar em qualquer escala, em qualquer região do país. Então, ela está apta a isso, ou seja, uma abordagem mais local, seja municipal, estadual ou nacional. Disponibilidades, nós temos o DataSUS, é muito importante como fonte de informação para isso. A gente tem o de poluição é um pouco mais difícil, mas é possível, a gente consegue com algumas formas. E a última eu me esqueci. Se teria como replicar aquilo que vocês fazem para outras faixas etárias também. Claro, sem dúvida, a gente consegue para outras faixas etárias e para outros desfechos em saúde também. Perfeito, obrigado, William. Uma pergunta aqui para o Dr. Bortolotto sobre o IAM em jovens, né? Doutor, se poderia abordar sinais e sintomas dessa população e se o rastreio somente baseado nos fatores de risco, né, que em geral apresenta sintomatologia, não, se seria insuficiente só esses sinais e sintomas? Boa pergunta. Os sinais e sintomas continuam sendo os clássicos. Agora, o que acaba acontecendo é que se vem um jovem de 30 anos de idade, 35, 40, com uma dor precordial, que é o sintoma clássico do paciente com infarto agudo do miocárdio, não vai ser a primeira coisa a ser pensada nesse jovem como hipótese diagnóstica. Então, eu acho que tem que considerar essa possibilidade, principalmente naqueles que têm os fatores de risco associados. Chamar atenção um pouco para a mulher, porque a mulher pode não ter dor precordial e manifestar um infarto, como, por exemplo, uma dispneia, uma falta de ar. Então, prestar atenção nesses detalhes, principalmente quando tem fator de risco associado. Por exemplo, uma jovem que teve uma gestação recente com uma hipertensão ou um distúrbio mais importante, que vem com quadro de dor precordial alguns dias após a gestação, que sudorese, taquicardia, que é o sintoma clássico do infarto, a gente tem que lembrar que pode estar acontecendo uma dissecção de coronária. Então, pensar que não é só por aterosclerose, por outras causas, como eu falei do fisiculturista e outros que podem gerar a possibilidade de doença coronária, mesmo que não tenham os fatores clássicos.
E aí, mais uma aqui para o Dr. Milton, né? Você falava muito sobre essa questão do déficit de geriatras, e aí a pessoa perguntou exatamente isso. Se formar médicos especialistas, né, parece de fato ser algo inalcançável, difícil, qual seria a sua opinião em fornecer cursos mais curtos para todas as outras especialidades em geriatria, não pensando só no médico? Exato. Então, é uma pergunta fundamental, porque mesmo se a gente formasse agora, de hoje para amanhã, muitos geriatras, a gente vai estar enxugando gelo. Então, a ideia é trazer cursos de formação em geriatria ou gerontologia para todos os cursos, né? Entendendo que uma pessoa idosa não é um adulto mais velho. Ela tem um metabolismo diferente, ela tem um metabolismo cardiovascular diferente, pulmonar, todas as questões do metabolismo, excreção das drogas, distribuição das drogas, ele é diferente. Então, essas informações precisam ser passadas nos cursos de saúde. Então, até a ideia não é necessariamente formar especialistas que vão lidar com essa população, mas que tenham noção de que o corpo é diferente. E aí a gente consegue adaptar as estratégias farmacológicas e não farmacológicas e até a detecção das doenças que vai ser de maneira diferente. Então, a ideia é gerontolizar geral. Acho que seria essa a sugestão. Perfeito. Uma pergunta aqui para o Dr. Alberto. Como o senhor imagina que aquilo que são as políticas públicas, que, né, que são formuladas todos os dias, para que essas políticas elas ganhem sentido no setor privado, que possam fazer com que as ações elas ganhem sentido no território? Eu acho que o primeiro passo é a comunicação, né? Eu acho que boa parte das pessoas que atuam nas empresas, no setor privado, não conhece as políticas, então o acesso à informação e inclusive estimulando-os a fazer parte do jogo, né? Normalmente eles não são chamados para o jogo, então eu acho que uma possibilidade é realmente chamar para, seja qual política for, né? Para que, por exemplo, a gente observou na gestão do ministro Serra, né, que as empresas entraram fortemente na questão do ambiente livre do tabaco, né? E o pessoal incorporou então assim outras condições é possível que também se faça, mas eu acho que a gente tem que comunicar, né? Realmente eles desconhecem essas políticas todas, né? Então eu acho que o primeiro passo é trazer, né? Incorporar esse setor, seja o setor do trabalho, seja o setor da saúde suplementar, né? E um setor que a gente tem estudado e ele é super importante, né? São os gig workers, né? Quer dizer, o pessoal de Uber, iFood, que tem uma precarização do trabalho gigante, que tem um estilo de vida péssimo, né? E eles não são considerados em quase nenhuma ação, seja pública ou privada, né? Então acho que a gente pensar também nas novas formas de trabalho. Queria só fazer um comentário, Fernando, eu lembrei de uma coisa baseado no que o professor Alberto falou, da questão da comunicação, e daí eu pensei na participação social também, e que o SUS prevê isso, e poucas pessoas sabem da existência dos conselhos, da ouvidoria, do conselho gestor da UBS. Então, acho que nosso papel também de comunicador e de levar a comunicação é para que as pessoas ocupem esses espaços democráticos para pensar a política pública para ela, lá onde ela está, no bairro dela, o que vai ser mais importante. Obrigado, Dr. Milton, pelo complemento. E uma última pergunta aqui para o Dr. Bortolotto. Como que o senhor vê a questão do fortalecimento da atenção primária à saúde nessas condições, né? Sabendo que muitas vezes esse paciente que vai chegar ali, às vezes com um infarto, não vai ser atendido por um cardiologista, mas como que a APS ela pode ser fortalecida para dar conta dessas demandas? Primeiro, eu acho que a função da APS é tentar fazer o rastreio, enfim, focar também nessa população e trazer a população jovem
para fazer um rastreio por fatores de risco antes de chegar e atender o infarto. Então, fazer uma busca ativa, quando tem familiar, principalmente, vai lá a pessoa com 50, 60 anos que já teve um evento, uma doença coronária, uma dislipidemia, um diabetes, pega o seu filho, 20, 30 anos, vamos ver seus filhos, vamos acompanhar isso. Eu acho que esse papel a APS tem que ter, né? E eu estava pensando em estratégias aqui também, quando o professor Alberto estava falando, no campo de trabalho, e para os jovens a gente ir nas universidades ou nas escolas técnicas ou de ensino médio para começar ali fazer esse trabalho de conscientização. E para atender o infarto, né, ou aquele momento que a busca foi por um quadro agudo, tentar pelo menos fazer o máximo para diagnosticar o infarto para poder ser encaminhado para uma unidade que vá tratar como uma UPA, por exemplo. Perfeito, obrigado, doutor Bortolotto. Quero agradecer aqui os especialistas pela excelente explanação dos temas de vocês. E a gente encerra aqui esse painel. Acho que o Marco deve ter algum aviso antes da gente ir para o intervalo. Obrigado.